Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Desde o mês de fevereiro, a Rússia tenta invadir a Ucrânia. Com um poder bélico extremamente maior, muita gente pensou, no começo da guerra, que a Ucrânia não resistiria por muito tempo. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os ucranianos vêm resistindo muito bem. E uma parcela dessa campanha bem-sucedida se dá pela ajuda que os Estados Unidos enviaram para a Ucrânia. Nos combates, há uma arma norte-americana que está desequilibrando o conflito. Imagine conseguir lançar vários mísseis ao mesmo tempo. E quando o inimigo for atingido, a arma que lançou os mísseis já ter sumido do mapa. Vem comigo que eu te conto todos os detalhes sobre a arma dos Estados Unidos que está vencendo os russos na Ucrânia. Em junho, o comandante paraquedista coronel Andriy Vassiliev, de 49 anos, foi morto em um ataque surpresa. Sua morte foi uma das primeiras provocadas pelas novas armas de longo alcance que o presidente dos Estados Unidos enviou para a Ucrânia. Vassiliev estava em um posto de comando avançado das tropas de assalto aerotransportadas do exército russo. Antes disso, os ucranianos usaram a mesma arma para atacar a região de Kharkiv, atingindo uma base russa e matando ou ferindo mais de 40 pessoas. Militares russos que estavam escondidos em uma escola em Izium foram atingidos pela arma norte-americana de longo alcance. A explosão causou estragos na estrutura da escola, que era usada como posto de comando russo. Este foi o primeiro acerto da arma guiada na posição de comando militar russo. O tenente-coronel Sergei Gandarov, de 51 anos, também foi vítima de um desses mísseis. Ele estava voando em um helicóptero que acabou caindo depois de ser atingido. Ao todo, estima-se que Putin já tenha perdido 56 coronéis em ataques com as armas dos Estados Unidos. Segundo o Pentágono, as estimativas são de que os russos tenham perdido 80 mil militares na guerra desde o dia 24 de fevereiro, enquanto a Ucrânia registrou pelo menos 10 mil mortos e 30 mil feridos. Mas qual é essa arma que está ajudando os ucranianos a vencer a guerra? Para você ter uma ideia, a Casa Branca enviou para a Ucrânia, desde a invasão russa, 2 bilhões de dólares em armas. Sim, são muitas armas, mas nenhuma delas chama mais atenção do que o M142 HIMARS, um lançador de foguetes avançado que as tropas ucranianas estão usando e causando efeitos devastadores. HIMARS é a abreviação em inglês para Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade. Trata-se de um caminhão de 5 toneladas que pode disparar foguetes guiados de longo alcance. Agora você está entendendo por que essa arma é tão poderosa, não é? O Pentágono anunciou que estava enviando o primeiro de 4 lançadores para a Ucrânia no início de junho, cerca de 6 semanas depois de começar a fornecer munição e os chamados obuses, uma espécie de canhão dos tempos modernos. Desde então, os Estados Unidos enviaram à Ucrânia um total de 126 obuses e autorizaram o envio de até 807 mil cartuchos de munição. No momento, a Ucrânia tem 26 lançadores móveis avançados que podem disparar foguetes ainda mais longe do que esses obuses. Entre eles, 16 veículos HIMARS dos Estados Unidos e 10 lançadores M270, mais antigos de fabricação norte-americana, que a Grã-Bretanha e a Alemanha forneceram. Recentemente, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos afirmou que os ataques de HIMARS atingiram mais de 400 alvos russos, incluindo postos de comando e depósitos de munição. Porém, os lançadores são apenas uma parte da arma mortal, já que eles disparam munições chamadas de Sistema de Foguetes de Lançamento
múltiplo guiado. Essas munições, que são impulsionadas por um motor de foguete de combustível sólido, podem ser lançadas uma de cada vez ou várias ao mesmo tempo. Os militares norte-americanos usaram foguetes de artilharia pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial. Essas armas podiam atingir uma área-alvo com ogivas explosivas com muito mais facilidade do que um grande número de obuses. Após a Guerra da Coreia, os Estados Unidos desistiram dessas armas. No entanto, em 1980, o Pentágono começou a desenvolver uma nova versão como parte de um conjunto de munições que poderiam destruir os tanques e veículos blindados, os quais a União Soviética usaria em uma invasão da Europa Ocidental, supôs o Pentágono. Essa nova arma de artilharia foi chamada de MLRS, sigla em inglês para Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes, também chamado de M270 MLRS. Essa arma apresenta um sistema de munição inovador. Seus foguetes são disparados de feixes de tubos de lançamento pré-carregados chamados pods, que podem ser rapidamente descartados e substituídos, enquanto as gerações mais antigas de lançadores precisavam ser recarregadas manualmente com um foguete de cada vez. Os Estados Unidos usaram essas munições pela primeira vez em combate em 1991, durante a Operação Tempestade no deserto, quando mais de 17 mil foguetes foram disparados contra tropas iraquianas. Mas as armas falhavam muito e, em alguns casos, chegaram a matar os próprios soldados norte-americanos. Por isso, o Pentágono decidiu acabar com esses foguetes para criar uma arma nova e mais eficaz, que ficou conhecida como GMLRS. O objetivo dos Estados Unidos era criar 2 foguetes diferentes, um que continha uma bomba mais confiável e outro que tivesse uma única carga explosiva, ambos com alcances mais longos e mais precisão. Uma das versões falhou em atender aos padrões de confiabilidade e foi descartada em 2013. Isso fez com que o foguete M31, que carrega 90 quilos de explosivos e usa sinais de GPS para encontrar seu alvo, se tornasse a principal arma de foguete de longo alcance dos militares dos Estados Unidos. Esse foguete pode ser disparado tanto dos lançadores mais antigos quanto dos HIMARS mais recentes, dando aos soldados ucranianos a capacidade de lançar ataques com o poder explosivo de ataques aéreos de precisão. Os Estados Unidos afirmaram que deram à Ucrânia milhares dessas munições, mas o número exato disparado pelas forças ucranianas não é claro. Muitos especialistas estão considerando essa combinação de armas dos Estados Unidos como um divisor de águas. Mas por quê? Bom, existem alguns fatores que fazem dessas armas um grande diferencial. Bom, a Ucrânia tinha soldados experientes no uso de foguetes de artilharia e rapidamente dominaram tanto o HIMARS quanto o GMLRS. Com o conhecimento sobre como manusear esse tipo de arma, os soldados aproveitaram a rapidez do lançador para disparar contra um alvo, recarregar rapidamente e afastar-se antes que a artilharia russa pudesse atingir sua posição. Os foguetes norte-americanos têm um alcance maior do que o das armas da era soviética, que os soldados ucranianos haviam usado antes, e logo foram capazes de atacar alvos que a Rússia acreditava estarem fora de alcance, como depósitos de armas e postos de comando. Os ataques às instalações de comando mantiveram os líderes russos em movimento e interromperam suas comunicações, tornando mais difícil para eles direcionar as operações de combate. Agora, soldados ucranianos estão usando o GMLRS para atacar pontes atrás de tropas inimigas, deixando os russos com menos opções para escapar. Depois do sucesso das armas norte-americanas contra os russos, o exército dos Estados Unidos está procurando empresas que possam construir até 100 lançadores múltiplos de foguetes HIMARS
por ano. A construção desses novos lançadores vai depender de financiamento, política do Congresso e mudanças na situação internacional e na tecnologia militar. Apesar de a arma norte-americana ajudar a Ucrânia a vencer várias batalhas, especialistas acreditam que ainda não é o suficiente para vencer a guerra. Cerca de 100 lançadores HIMARS seriam necessários para reverter os ganhos territoriais da Rússia. Para a Ucrânia declarar vitória, o país precisa remover completamente as forças russas da Crimeia e da região de Donbás, assim como o território tomado desde 24 de fevereiro deste ano. Se antes muita gente pensava que a Ucrânia seria simplesmente massacrada pelos russos, hoje os ucranianos estão provando que sabem fazer resistência. E as armas dos Estados Unidos vêm fazendo diferença no conflito. Essa foi a história da arma norte-americana que está vencendo os russos na guerra. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!